Bom dia, aqui é o professor Roberto, de língua portuguesa. Esta é a terceira aula, referente ao quarto bimestre, módulo 4, página 25. E nesta aula veremos advérbios na construção do sentido, tá? Somente o advérbio hoje. Então, o que é advérbio? Morfologicamente, ela é uma palavra invariável em gênero e número, ou seja, ela não tem flexão nem em gênero e nem em número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. E quais são das classes gramaticais as invariáveis? Nós temos a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio, certo? Então, semanticamente, ela expressa uma circunstância, tanto de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade, entre outros. Quando eu falo semanticamente, estou falando de sentido, significado que a palavra desempenha no texto ou no contexto. Então, o advérbio, ele traz uma circunstância à ação do verbo. E ela pode modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira. Exemplos. A menina caminha lentamente. Então, quando eu falo a menina caminha lentamente, lentamente é o meu advérbio. De modo. É o modo como a menina está caminhando. Então, ela modifica o verbo. A menina caminha muito lentamente. Então, nós temos aqui dois advérbios. Muito, que é um advérbio de intensidade, e lentamente, que é um advérbio de modo. Então, o muito, ele modifica o advérbio, e lentamente, ele está modificando o verbo. Outro exemplo. A apresentação musical estava muito emocionante. Então, eu tenho um advérbio de intensidade, muito, que está modificando o adjetivo emocionante. Tá? O concerto começou cedo. Então, cedo é o advérbio de tempo que modifica o verbo. O concerto começou muito cedo. Nós temos dois advérbios. Muito, que é o advérbio de intensidade, cedo, advérbio de tempo. Então, muito, ele modifica o advérbio, e cedo modifica o verbo. Advérbio modificando uma oração inteira. Exemplo. Infelizmente, a apresentação foi rápida.
Então, quando eu falo, infelizmente, a apresentação foi rápida, então, esse infelizmente é um advérbio. E ele dá a ideia de modificar a oração inteira. Tá? Porque em uma oração, ela tem um sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Né? Então, há uma diferença quando eu falo a apresentação foi rápida para infelizmente a apresentação foi rápida. Nota-se então que há uma modificação. Agora nós temos o cuidado nesses dois exemplos. A Terra é evidentemente redonda. Segundo exemplo, a Terra é evidentemente redonda. Então veja que aqui nós temos uma diferença. A primeira oração está sem vírgula. A segunda está com vírgula. Então, quando eu falo a Terra é evidentemente redonda, então nós temos evidentemente um advérbio que está modificando o adjetivo redonda. Certo? E que tipo de advérbio eu tenho nesta oração? Então vejamos, a Terra é evidentemente redonda, ou seja, é como se eu falasse que a Terra é muito redonda. Então, a primeira oração é um advérbio de intensidade. Segunda oração, quando eu falo a Terra é evidentemente redonda. Então, evidentemente é o meu advérbio desta oração. Certo? E ele está modificando a oração inteira. Então, quando eu falo a Terra é evidentemente redonda, eu estou afirmando. Então, aqui nós temos um advérbio de afirmação. Certo? Então, esta foi a aula de hoje. Tá? Obrigado a todos por assistir esta aula. Um forte abraço, bons estudos. Tchau, tchau, bye.